Ahora con ustedes, la palabra de vida con Pastor Marcos dos Santos. E é assim, a voz da fé hace callar a voz do medo, a voz da dúvida. A voz da fé é a voz de Deus, hablando-nos, dando-nos aliento, dando-nos forças. E este é o tema desta manhã. Você ha lutado com fé? Ou você ha lutado com medo, com dúvidas? Nós hemos creído, hemos seguido a Deus em la fé, ou hemos deixado os sentimentos hablar mais forte? Pois quando abandonamos a fé, abandonamos a Deus. E a fé é a certeza que o que Deus dijo, Ele lo hará. Hablávamos ayer por la noche que a falta de fé é um pecado. A falta de fé é um pecado. Pessoas que deixaram os vícios, deixaram a fornicação, muitas coisas, muitos pecados comuns e correntes que uno conhece, mas estas pessoas hoje em dia não cometem estes erros, mas cometem o pecado de la falta de fé, ou o pecado de la dúvida. Você bem se acorda que foi por falta de fé que aquelas pessoas, mais de 2 milhões de pessoas que saíram de Egipto, não entraram em el repouso de Deus, em la tierra prometida. Antes cayeron por el deserto e não conquistaram a terra prometida. Saíram do Egipto, mas não chegaram à terra prometida. Por quê? Porque eles faltaram fé. Fé que é a pura confiança de que Deus, Ele hará, de que Ele não nos suelta de la mano. Deus não nos suelta, Deus não duerme, Deus não está inconsciente de nossas necessidades. Deus é fiel a suas palavras. Estas pessoas não creyeram, e podemos ver algumas señales de falta de fé en el pueblo de Israel, quando luego que estavam delante del primeiro obstáculo, que foi o Mar Rojo, ¿se acuerda? Ellos delante del Mar Rojo que dijeron, não havia um sepulcro allá em Egipto para que muriéramos allá? Por que não havia sepulcro? Porque Moisés não trajo aqui. Agora estamos encurralados. Porque delante está o mar e detrás está Faraó com seus exércitos. Nos van a ser picadillo. Se eles não creyeram. E não são poucas as vezes que nós outros estamos delante de mares, de situações que parecem acorralar-nos, e que nós outros, em lugar de manifestar uma fé, de manifestarmos uma fé, manifestamos dúvida, manifestamos murmurações, manifestamos queixas, sim ou não? Sim ou não? Luego que eles passam por este mar e vê as maravilhas, e estão caminhando hacia a terra, eles começam a dizer, não há água. Não há água. Moisés nos trajo aqui para morrer de sede. Deus não se preocupa com nós outros, não temos água. Então Deus manda Moisés tocar em la roca, golpear com el cajado para que salga água. E assim foi. Saiu água e eles beberam da água que saía da roca. Maravilhas. Mas eles seguiam sem fé. Logo depois de um outro obstáculo que eles começaram a dizer, não temos pão, não temos comida. Sim, porque a falta de fé nos hace mirar os problemas e não as oportunidades.
A falta de fé nos leva a reclamar, a murmurar, a quejar, a estar sempre murmurando, sempre mirando para o que não temos e não o que temos. Posto que eles salieron com as manos llenas, levavam animais, levavam su trigo, levavam muitas coisas, pero a falta de fé nos hace egoístas. Não, eu não vou a sacrificar aqui meu animalito ou comer os granos que eu trago, e quando eu chegue allá na terra, como vão ser? Não, começar a murmurar, não temos comida. Mas uma falta de fé. Deus então envia manar del cielo, pão del cielo, e eles comem, mas seguiam sem fé. É terrível. O problema não são as carências, os obstáculos, os problemas maiores das pessoas, está em la fé. Em la fé. Eles precisam ter fé em Deus. Eles precisam ter fé em Deus. Mire, eles então, não, bueno, eu não vou, não podemos viver só de pão, precisamos carne. A hora estavam reclamando por quê? Por carne, queremos carne, mas melhor volver ao Egito, porque no Egito tínhamos pescado, cebolla. Não nos das carne, Moisés. Sabia que Moisés levava suas queixas a Deus? Então falavam com Moisés, pois eles não falavam com Deus, falavam com Moisés. Pois bem, Deus então manda carne. Deus disse: eu vou mandar carne, e eles vão comer hasta salir por las narizes. E Deus manda carne. Manda carne, pero não apenas manda carne, mas Deus também se enoja contra eles. Deus se enoja contra eles por causa da falta de fé. Precisamos de fé. Precisamos, não dizer que temos fé, precisamos actuar com fé. Precisamos actuar com fé. E existe o exemplo que vamos a ler hoje de um homem, de pessoas que actuaram com fé. Vamos a ver o oposto. O oposto de Israel. Capítulo 5 de São Lucas. Por favor, abra sua Bíblia, se estão amável. Capítulo 5, versículo 17. Como enfrentar os problemas? Se enfrentamos com fé, será uma coisa. Se enfrentamos com falta de fé, sem fé, será outro resultado, não? O resultado foi que o povo de Israel não entraram na terra prometida. Cuidado, porque nós outros podemos perder muitas bendições de Deus por falta de fé. Precisamos estar em la fé. Não basta começar em la fé, temos que seguir em la fé. Precisamos seguir em la fé, com os olhos de la fé, com os pés em la fé, com o coração em la fé, com nosso respirar em la fé. Porque isso é o que vai determinar que entremos no gozo do Senhor. Isso é o que vai determinar que nós outros vençamos as tentações, as pruebas, os obstáculos que surgem em nossas vidas. Disse aí, versículo 17. Aconteceu um dia que ele estava ensinando, e estava sentado os fariseus e doutores da lei, los quais havia venido de todas as aldeias de Galiléia, de Judéia e de Jerusalém, e o poder del Senhor estava com ele para sanar. Sucedeu que um dos homens que traía em um lecho, um homem que estava paralítico, procuravam levar-lhe adentro e poner-lhe delante de ele. Pero não hallando como hacerlo a causa de la multitud,
subieron encima de la casa y por el tejado le barraron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Vea bien, el poder estava com quem? Com el Senhor. El poder estava com el Senhor. El Senhor, ele estava ensinando. La enseñanza es la base de todo. La enseñanza de la palavra é a base de todo. Mas la enseñanza tem que estar acompanhada com o poder de Deus. Por isso, em nossa igreja, nós outros oramos por sanidade, oramos por liberação, oramos por prosperidade, porque nosso Deus é poderoso para fazer milagros. Nosso Deus é poderoso para sanar, liberar. Sabemos de igrejas muito honestas em los discursos, pero que não têm a prática de fazer estas orações, mas nós outros temos, pois é bíblico que o poder esteja acompanhado com a enseñança. Amém? E Jesus estava ali ensinando e estava o poder de Jesus. Mas não todos que estavam ali estavam para buscar de Deus. Não todos que estavam ali estavam para aprender. Muitos estavam ali para criticar. Muitos estavam ali para mirar se Jesus errava em alguma palavra. Como Jesus se vestia, o que Jesus dizia. Estavam ali buscando falhas em la doutrina. Falhas, pero não encontrava porque Jesus não tem falha. Amém? Ali, não todos, e isso sucede também em los dias de hoje, não? Não todos que se detêm para escutar o culto, se detêm porque têm hambre de Deus e querem aprender. Alguns se detêm apenas para, mira, está faltando a luz, o áudio não é bueno, ou então, não, porque a doutrina está faltando, como se um culto podamos abarcar todas as doutrinas infinitas, enseñanças da Bíblia. Por suposto que não. Cada coisa em seu momento. Amém? Mas aqueles que vêm com olhos críticos jamais verão lo bueno, sempre verão lo malo. E era o que estava sendo agir. Aqueles fariseus se reuniram apenas para mirar se havia errores, para condená-lo. E disse que havia uns homens que traía homem paralítico. Não disse aqui se a paralisia era de nascimento, pero ele estava paralítico. Não sabemos se foi uma caída que provocou isso, um acidente, ou algo de nascimento. Mas ele estava paralítico. E estes homens queriam levar, porque a oportunidade estava delante deles. O Senhor tinha o poder para saná-los, ou para sanar a seu amigo, ou seu familiar. Disse a Bíblia que eles chegam na casa e encontram um obstáculo. A casa estava llena, havia muita gente, não havia lugar. Não havia lugar como passar. Você sabe como a gente é educada, não? Quando você pede permisso, a gente luego lhe dá permisso, não é assim? Você sabe como são a gente, principalmente quando há multitudes. Não há. E estes homens, vendo que não há caminho por ali, por la puerta, então disse: vamos levá-lo por el techo. E subem por el techo, para hacer com que o homem esteja em la presença de quem? Del Senhor. Quando não quer a presença del Senhor, quando não crê na presença de Deus, no poder de Deus, não há nada que impida de uno chegar à presença de Deus. Não há frio, não há lluvia, não há distância, não há igreja, não há enfermidade. Não vou buscar o Senhor porque me sinto mal. Não. Todo ao revés.
Quanto mais mal você se sienta, mais você precisa buscar a presença do Senhor. Quanto mais lutas ustedes tenham, eu tenha, mais devemos buscar de alguma maneira estar na presença do Senhor. Com nossas orações, com nossos cultos, com nossos devocionais. Devemos estar. Estes homens não miraram aquele obstáculo. Estes homens não disseram, volvamos à casa, como às vezes hacemos nós outros, não? Vemos um trânsito e queremos chegar a tal lado e falamos, ai, o trânsito está muito pesado, me volvo à casa. Ou então, chegamos a um lugar, ao super, e vemos a fila, não? Como está grande esta fila? Ah, não, outro dia vengo. Eles poderiam haver dito o mesmo. Quantas vezes vamos ao doutor e chegamos e dizem, ai, muita gente, vai quedar muito tempo aqui. Não, me volvo. Pero eles não disseram isso. Eles não volveram atrás. Porque não há como volver atrás quando se tem fé, quando se crê, quando tem os olhos em Cristo, quando tem a fé em Deus, também haverá uma disposição. Há disposição em você, há disposição em mim. Não se pode dizer, eu tenho fé e não tenho disposição. Não se pode dizer, eu tenho fé, pero estou aqui, tirada nesta cama, deprimida, porque não aguento mais. Onde está sua fé? Onde está sua fé? Pois a fé não são palavras. É verdade que a fé dirige nossas palavras para coisas positivas, mas não somente palavras positivas. A fé nos hace tomar atitudes positivas, atitudes que nos catapulta para arriba, que nos hace chegar lá cima, que nos leva lá cima, não nos deixa abaixo, não nos deixa prostrado, não nos deixa desanimados, não nos deixa a chorar, a lamentar, a queixar, a murmurar, não nos deixa com la dificuldade, mas nos leva a buscar uma solução. Amém? Amém? Você compreende o que eu estou dizendo? Eu não estou inventando nada, estamos meditando na palavra. Eles, ao encontrar a dificuldade, eles não murmuraram, eles não se queixaram. Mirá que gente estúpida que não nos dá caminho para entrar. Eles não quedaram a murmurar, eles não quedaram a volver atrás, eles não se aticaram. E foram. E disse a palavra, versículo 20, al ver la fé de ellos, al ver, ¿qué? La fé de ellos le dijo al hombre, hombre, tus pecados te são ¿qué? Perdonados. Então os escribas e fariseus começaram a cavilar, a criticar, dizendo, quem é este? Quem é este que habla blasfêmia? Quem pode perdonar pecados sino solo Deus? Claro, eles não sabiam que Jesus era Deus e és Deus. Jesus, então, conhecendo os pensamentos de eles, porque Ele é Deus, Ele sabe os pensamentos, não basta, não preciso eu falar, Jesus sabe meus pensamentos. Respondeu, les dijo, que cavilais, que murmurais, que estáis a pensar em vossos corações? Que é mais fácil de si, tus pecados te são perdonados, ou de si, levanta-te e anda. Pois para que sepais que o Hijo del Hombre tem potestade em la tierra para perdonar pecados, digo ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma tu lecho e vete a tu casa.
al instante levantando-se em presença de ellos, e tomando el lecho em que estava acostado, se foi a sua casa glorificando a Deus. E todos sobrecorridos de assombro, glorificavam a Deus. Llenos de temor, diziam: hoje hemos visto maravilhas. Amém. Jesus, primeiramente, podemos ver aqui, destacar que não todos que estavam na presença de Jesus, não todos que estavam na presença de Jesus estavam com ganas de conhecer a Deus. Infelizmente. Você está aqui com ganas de conhecer a Deus? Você está aqui com hambre de Deus, querendo ser restaurado por Deus, edificado por el Senhor? Lhe felicito, você lo será. Você está aqui buscando problemas, defeitos? Por favor, quite estes anteojos de crítica e busque ao Senhor com humildade, e o Senhor lhe bendecirá, pois ele não vino para condenar, mas para salvar ao pecador. Amém. Jesus, então, reprocha aquelas críticas infundadas, pois ele não era apenas um profeta, ele era o Hijo del Hombre, el qual habla Daniel, el Hijo del Hombre, que é o próprio Deus, que tem poder sim para perdonar pecados. E Jesus empieza por el problema principal. O problema principal de aquele paralítico não era a paralisia. O problema principal de aquele homem não era a deficiência de não poder caminhar, de não poder sostener-se de pé. O problema principal de aquele homem era seus pecados. Era estar apartado de Deus. Jesus então foca no principal problema: reconciliação com Deus, salvação del alma, rescatar aquela alma del inferno. Por quê? De que serviria Jesus sanar aquele homem? Ele agora está como um atleta, correndo, fazendo maratones, brincando obstáculos, bailando. Pero morir e ir-se ao inferno. De que serviria isso? De que serve a persona ser sanada e não ser salva? De que serve a persona ser prosperada, ter muito dinheiro e ser, a causa de seus pecados, ser lançada no inferno? De que serve? Serve de nada. Então, se Jesus vai ao principal, tus pecados te são perdonados. La fé nos salva del pecado. Eu tenho que ter fé que Jesus me perdona. Primeiro ponto. Se eu creio que Jesus me perdona, qual foi seu pecado? Aborto, fornicação, borrachera, orgias. Qual foi seu pecado? Jesus perdonou você. Não se quede culpando-se mais. Nem permita que as vozes de culpas venham a hacer-lhe sentir-se mal por seu passado. Porque Jesus lançou seu passado no olvido. Por supuesto que você vai sentir asco, vergüenza deste pecado. É um hecho, pois você foi perdonado. Por supuesto que você reconhece que sua vida não era para nada buena. E você sabe que o que Jesus hizo em sua vida é impagável. O perdão de seus pecados. Muito bem. Mas Jesus não solo perdona-lo. Jesus, ademais de perdoná-lo, Jesus disse: não há diferença para mim perdonar, rescatar-lo do inferno, ou hacerlo caminhar, hacerlo estar de pé,
hacer com que suas pernas vuelvan a ter fuerzas, para mim é o mesmo. Eu não tenho dificuldade, não há dificuldade para mim, porque há muitos crentes que pensam assim: não, Jesus me perdonou, pero sanar-me, não sei se ele pode, ou não sei se é a vontade dele. Ou então, Jesus me perdonou, me salvou, pero eu não sei se Jesus quer prosperar-me, quer bendecir-me, quer ajudar-me. Há promessas de Deus de perdão. Há promessa de regeneração e promessa de cura. E promessa de prosperidade. E promessa de restauração em la casa, em la família. Também não seamos ignorantes com relação às promessas, nem incrédulos. Porque as promessas de Deus, tanto para a espiritual como para as materiais, físicas, econômicas, etc., são iguais para Deus. Não é dificultar esta ideia. Não, Deus para a igreja ha prometido perdão e salvação. Para Israel ha prometido sanidade, bendições terrenais. Las terrenales é para Israel, las espirituales para a igreja. Isso é uma falta de sabedoria. Primeiro que nós somos o novo Israel. E as promessas de Deus, que ele hizo para Abraão, também hizo para nós. De lo contrário, olvidemos o Velho Testamento e pronto. Posto que é solamente para Israel, olvide o Velho Testamento. Mas como sabemos que somos o novo Israel, nós cremos em toda a Bíblia. Leemos toda a Bíblia. Creemos em toda a Bíblia. Creemos em la revelação de Deus, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. A voz de Deus está a falar por el Velho Testamento e por el Novo Testamento. Amém? Jesus, então, que é para mim? Qual é a diferença? Sanar ou perdonar? Para que você sepa que eu tenho poder tanto para perdonar como para curar. Eu agora digo a este homem, luego que eu diga que seus pecados estão perdonados, também digo: toma tu lecho, levanta-te e camina. E este homem é sanado. Pero não podemos olvidar desta frase, destas palavras que o Senhor disse aqui em sua palavra. Dijo Jesus, viendo la fé de ellos. Al ver, versículo 20, al ver la fé de ellos. Todas estas maravilhas, por quê? Porque uma vez que ele é sanado de suas pernas, ele agora pode trabalhar, ele agora pode cuidar de sua casa, sua família, pode ajudar. São maravilhas. Sim, o perdão, a salvação, tudo maravilhas de Deus. Mas tudo isso aconteceu por la fé. Se estes homens não hubieran actuado com fé, se este paralítico e seus amigos não foram pessoas que creiam, pessoas que confiavam, pessoas, podemos dizer, incluso estavam obstinados em la fé. A vezes, nós outros não queremos ser chamados de fanático. Então, nós outros começamos a aceitar os problemas como se fosse algo comum. Porque se uno empieza a dizer ou a lutar, a reaccionar de uma maneira diferente a lo normal que todos reaccionam, uno pode ser chamado de fanático. Essa pessoa é fanática. Não sabe que a vida é assim? Não sabe que as pessoas têm esses problemas? Não sabe que uno de algo tem que sofrer na vida?
não sabe que há limitações, e uno empieza a conformar-se com a vida miserável, com a vida de tristeza, com a vida deprimida. Uno empieza a acomodar-se com a situação. Não é certo isso? Porque uno tem medo, porque uma persona, quando és uma persona disputa em la fé, não sei se disse em seu país isso, ou uma persona animada em sua fé, uma persona que, sabe, crê no sobrenatural, uma persona que se posiciona contrário aos ventos del mundo, contrário aos pensamentos racionáveis del mundo, porque é racional que a pessoa que tenha câncer vai morrer com isso, que a pessoa que nasceu pobre vai morrer pobre, que uma pessoa que nunca teve suerte no amor, bueno, que passa, não há nada, não há uma alma gemela para você, e por aí vai. Não é que os astros, é que tu colou, é que onde tu nasciste. Empieza estes racionamentos que vá haciendo a pessoa acomodar-se, a aceitar e a viver uma vida desgraciada. A fé em Deus nos move. A fé em Deus nos hace marchar. A fé em Deus nos hace ter ânimo. A fé em Deus não é para que você la ponga no bolsillo. Eu tenho fé em Deus, vou aguardar minha fé. Não. Esta fé nos arma, nos capacita, povo de Deus, para nós outros enfrentarmos as lutas do dia a dia. Amém? Amém? Sim, eu quero orar e nesta manhã para que Deus avive sua fé. Eu quero orar para que Deus ajude sua fé. Eu quero orar para que Deus levante sua fé. Maravilhas Deus pode e quer fazer em la vida de seu povo. Nosso Deus não cambiou. Nosso Deus não cambiou. Ele é o mesmo. Suas promessas estão de pé. Aferre-se nas promessas de Deus. Confie nas promessas de Deus. Tape seus ouvidos para as vozes da dúvida, as vozes do medo, as vozes que intenta abatir-lhe. Sim, não pense que estas vozes vêm só para ustedes, não. Estas vozes que intentam nos parar, callar, amedrentar-nos, hacermos estar buscando um agujero para meter-nos allí e esconder-nos de todo. Estas vozes vêm para todos nós outros. Me explico? Os temores vêm para todos, mas você não pode aceitá-los. Você não pode resignar-se. Você não pode baixar seus braços. A Bíblia diz que foi por la fé, com que é a confiança no poder de Deus, em las promessas de Deus, em la fiabilidade de Deus, em la imutabilidade de Deus, que os homens del passado e mulheres, eles morreram creyendo. Alguns nem sequer viram o que creiam, o que esperavam, pero não abriram mão de sua fé. Morreram creyendo. Deus me vai dar a terra. E eles morreram e não viram a terra, mas morreram creyendo. Morreram creyendo. E claro, porque Deus tinha algo melhor para eles. Mais que a terra prometida, tinha a terra celestial. Sim? Outros entraram por la fé, como Josué e Caleb, que delante de toda incredulidade se apresentaram pessoas confiantes em Deus, animadas em las promessas de Deus. As promessas de Deus nos animam. Empieza o dia
Nós outros temos a oração matutina. Empieza o dia escutando as promessas de Deus, ouvindo as promessas de Deus. Vaja a la luta com a fé. Vaja enfrentar seus problemas, vaja ao médico, vaja na cirurgia, vaja a donde sea. Quando você hable com alguém e este alguém venga a tentar convencer-lhe de lo normal deste mundo, porque lo normal deste mundo é a persona está resignada, está aí dependendo dos demais, dependendo do governo. Nós outros não dependemos, dependemos de Deus. Deus pode usar o governo, Deus pode usar incluso uma pessoa não credente para ajudar-nos, mas não dependemos deles, dependemos do Senhor. Amém?